Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, eu sou William Jacob e aqui estou para mais um estudo das obras de Leon Denis. Hoje, para encerrar o capítulo 7, capítulo intitulado O Objetivo Supremo. E como eu tenho reforçado sempre, esse é um capítulo muitíssimo especial e vocês vão perceber na minha leitura que eu vou fazer aqui agora de uma das partes mais bonitas assim. Sempre que eu faço palestras sobre morte, mortalidade da alma, perda de entes queridos, eu preciso ler esse trecho porque realmente ele é diferente. Vocês vão perceber o estilo de Leon Denis, esse poeta, esse filósofo, esse que escrevia de uma forma que nos encantava. Ele escreve, vocês vão ver, como se estivesse falando com a gente, como se nós estivéssemos sentados, um de frente para o outro, conversando e de repente ele começasse a olhar para o céu e tirasse reflexões maravilhosas. Vejam o que ele vai nos dizer, meus amigos. Eu vou, claro, ter que fazer algumas pausas, mas eu recomendo a todos, depois que tiverem um livro, vão lá no capítulo 7. Aqui a gente vai ler agora o terceiro parágrafo. E é bonito a gente fazer a leitura até direta. Eu não vou fazer porque eu preciso fazer pausas para comentar. Mas vamos lá, mas depois leiam, vale a pena. Diz ele então: Vês nos céus esplêndidos estes astros flamejantes, estes sóis inumeráveis, arrastando nas suas evoluções prodigiosas cortejos de planetas? Ele pergunta: vocês estão vendo aí essa quantidade de estrelas? Né? E a gente, com os olhos, conseguimos enxergar tão pouco. Imaginemos quem está com, eventualmente, um telescópio, ou quando nós acessamos uma dessas imagens que os telescópios que estão aí, na verdade, que os satélites que estão viajando pelo espaço nos enviam. É muito bonito. A gente olha aquilo tudo e fica encantado com a beleza da vida, com a grandiosidade do que é de fato o universo, né? De quão, ao mesmo tempo assim, de quão insignificante nós somos. E aí isso trabalha um pouco o nosso orgulho. Falou, opa, né, baixa a bola aí. Olha o tamanho disso tudo. Então nós não somos assim tão gigantescos como muitas vezes nos imaginamos. Eu digo isso não para menosprezar a criatura, mas é só para a gente não se achar o centro do universo, como muitas vezes nos achamos. Mas ao mesmo tempo a gente percebe o quão somos importantes, porque diante de tudo isso, a gente vai perceber que há uma diferença importante entre o que a gente vê e o que a gente é. Mas aí eu vou avançar um pouco que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Outra perguntinha de Leon Denis: quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? A nossa Terra aqui, há muitos estudos apontando em torno de 4, 5 bilhões de anos, só o nosso planeta. Imaginemos tudo isso que a gente consegue perceber pelas imagens aí dos satélites. Quantos séculos? E ele faz outra pergunta: quantos séculos serão precisos para dissolvê-los? Alguém pode pensar assim, mas que é isso? Algum momento vai dissolver tudo que eu vejo? Leon Denis é que vai responder: pois bem, virá um dia em que todos esses focos serão apagados, em que estes mundos gigantescos se dissiparão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros que emergem das profundezas. Então vai chegar um momento, e também dizem que a Terra e o Sol, daqui a alguns bilhões de anos, nada do que vês hoje existirá mais. Isso aqui é uma notícia que ele nos traz, né? Nada, gente, nada do que a gente vê hoje vai existir mais. A casa, eu adoro tanto a minha casa, não vai existir mais.
Ah, William, mas eu vejo o planeta. Não vai existir mais. E o Sol que a gente enxerga? Não vai existir mais. A Lua, né, o nosso telefone, gente, hoje em dia está muito apegado ao telefone. Não vai existir mais. Nada do que a gente vê estará aqui para sempre. Chegará um momento em que vai deixar de existir, porque é material. Tudo que é matéria está sujeito à transformação. Nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos. Tudo que é matéria chegará um momento em que estará desintegrado. Claro que algumas coisas demorarão muito, mas um dia deixarão de existir como nós as enxergamos. E aí veja a forma como Leon Denis escreve. O vento dos espaços terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Aqui ele sabe que tudo está em movimento. E ele vai dizer isso muito bem lá no livro O Grande Enigma. Tudo é movimento. Tudo está em movimento. Aí ele fala que o vento dos espaços terá varrido, já dá para imaginar uma vassoura, terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Aí ele compara esses mundos com poeiras. Isso em 1885. E quanto mais os nossos aparelhos ficam avançados, mais nós percebemos que, de fato, cada planeta, no conceito do universo, se assemelha, de fato, a uma poeira. A um grãozinho de areia na praia. Então, chegará um momento em que esse grãozinho, chamado Terra, estará varrido. E aí? Lembra que lá atrás eu falei para vocês, né? É que nós, ao mesmo tempo em que somos pequenos diante de tudo que vemos, somos importantes, porque vai dizer Leon Denis, tu viverás sempre, prosseguindo tua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada. Olha, se eu falei que tudo que a gente enxerga vai deixar de existir um dia, a gente precisa entender que nós existiremos sempre. Nada é capaz de destruir um espírito. E eu falei lá atrás que eu sempre leio essa passagem, essa parte aqui do livro nas palestras sobre imortalidade da alma, porque é isso. É para a gente entender o quão poderosos nós somos. Porque o Sol daqui a alguns bilhões de anos não existirá mais. E quando o Sol deixar de existir, nós estaremos vivos e mais fortes do que hoje. Enquanto espírito, é óbvio, o corpo vai deixar de existir. Porque a gente enxerga o corpo, e este corpo vai deixar de existir. Mas nós não enxergamos o espírito. Este que comanda o corpo que nós enxergamos. Este permanece. Permanecerá sempre. É indestrutível. Como vai dizer Leon Denis, prosseguirá. Essa marcha incessante. E aí ele, diante de tudo isso, da impermanência das coisas, mas de certa forma da permanência do espírito que não se desintegra, ele coloca algumas reflexões importantes. Que serão então para tua alma depurada, engrandecida, as sombras e as preocupações do presente? Opa, peraí, se eu... Imagina daqui 999 trilhões de anos eu estarei vivo. Aí ele pergunta o seguinte, né? Para sua alma depurada, o que representa alguns anos, às vezes alguns minutos de dificuldades? Isso é para nos motivar. É para a gente olhar para uma doença, mas a doença é incurável, tudo bem. Vamos com essa doença até onde der. Vamos correr atrás dos recursos, vamos correr atrás de remédio, enfim, de melhorar as condições de vida? Vamos. Mas não vamos nos entregar a ela. E mesmo que ela nos destrua, o nosso ser, o espírito que somos, seguirá firme. E mais firme na medida em que encarar as dificuldades de cabeça erguida.
Isso é importante a gente dizer. Então, o que vai significar anos de dificuldade para uma alma depurada? Leon Denis responde: acidentes efêmeros de nossa caminhada. Eles não deixarão no fundo de nossa memória senão tristes ou doces recordações. Então vai deixar recordações, tristes ou doces. Não dá para dizer que alguém que passa fome não vai ficar com alguma marca em si. Não dá para dizer que alguém que teve depressão, algum transtorno, de repente desencarna, vai carregar aquilo. Aquela experiência foi importante. Aquela experiência, por mais desagradável que seja, ela vai lhe ajudar, vai lhe auxiliar no futuro. E Denis conclui esse parágrafo dizendo: diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas, serão como uma nuvem fugidia no meio de um céu sereno. Então é você imaginar um céu bem azul e lá uma nuvenzinha pequena. É em relação a isso que Leon Denis compara alguns anos de dificuldade perante aí a nossa imortalidade e tudo que nos espera pela frente. Ah, William, quer dizer então que eu posso menosprezar tudo que acontece na encarnação? De forma alguma. Tanto é que Leon Denis vai concluir aqui dizendo: considera, portanto, no seu justo valor as coisas da terra. Sem dúvida, não as desdenhes, pois elas são necessárias ao teu progresso. E tua missão é de contribuir para o seu aperfeiçoamento, aperfeiçoando-te a ti mesmo. Lembrei da resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas, diz Leon Denis, não prendas tua alma nelas exclusivamente e busca, antes de tudo, os ensinamentos que contém. Através deles, compreenderás que o objetivo da vida não é nem o gozo, nem a felicidade, mas muito mais. Por meio do trabalho, do estudo e do cumprimento do dever, algo que ele já falou várias vezes no livro, o desenvolvimento dessa alma, dessa personalidade que reencontrarás além túmulo, tal como tu mesmo a tiveres formado no decorrer de tua existência terrestre. Ai, William, fulano desencarnou. Ele vai ser feliz ou triste? Depende de como ele viveu. Depende. E nós também. A gente fala que a gente constrói nosso futuro. Nós somos os arquitetos do nosso destino. Porque a gente vai se deparar do outro lado como estamos vivendo aqui. É claro e óbvio que depois de um certo tempo, a ficha vai caindo. Então eu não posso dizer em relação a um ente querido que desencarnou há 20 anos que ele continua como viveu. Porque ele vai do outro lado aprendendo, ele vai tomando consciência. Mas num primeiro momento, nós nos enxergaremos como aqui vivemos. Carregaremos a bagagem que nós estamos organizando. Então, a cada dia, a cada momento que passa, nós estamos fazendo a nossa mala. Vamos voltar quando? Não faço a mínima ideia. O fato é, o corpo fica, a alma vai. A alma vai com aquilo que o ladrão não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não consome. Ou seja, com aquilo que é a aquisição da alma, que são as virtudes e os nossos conhecimentos adquiridos. Isso é nosso. Isso vai com a gente. Por isso, meus amigos, vamos nos empenhar para fazer o melhor que a gente puder. Vai ser o melhor que os outros esperam? Nem sempre. Vai ser o perfeito? Eu acredito que não. Mas é importante que a gente tente. Porque mesmo se a gente tentar e errar, alguma coisa fica. E isso que fica é importante. Que Jesus nos abençoe. E no próximo estudo, então, iniciaremos o capítulo 8, intitulado Provas Experimentais. Fiquem com Deus, muita paz e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.